Gálatas, carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versos 13 e 14 apenas. Vou provocar, com a nossa meditação desta noite, algumas reflexões, alguns pensamentos, para que você saia daqui dando lugar a esse poder da palavra que nos cura, que nos aperfeiçoa, que engrandece a nossa vida, que enobrece a nossa alma, a palavra de Deus. E essa mesma passagem, logo, nessa exposição que tem às segundas-feiras, quinzenalmente, com o pastor Antônio Carlos, ele vai trocar isso aqui em miúdos da maneira mais maravilhosa. Eu quero estar nesse dia, por motivo de dificuldades na nossa casa, na nossa família, na saúde da Emília. Eu só vim à primeira aula da exposição de Gálatas e tenho lamentado profundamente, embora eu possa depois adquirir os CDs com tudo gravado, mas não é a mesma coisa a gente estar aqui, mas já é um ganho muito especial. Diz o texto: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eugene Peterson, pastor de pastores, escritor maravilhoso, ele parafraseou toda a Bíblia. E há uma versão da Bíblia chamada A Mensagem, e ele cita esses mesmos versículos com estas palavras: não há dúvida que Deus chamou vocês para uma vida de liberdade. Mas não usem essa liberdade como desculpa para fazer o que bem entendem, pois assim acabarão destruindo-a. Em vez disso, usem a liberdade para servir o próximo com amor. É assim que vocês serão cada vez mais livres, pois o ensino da palavra de Deus resume-se numa única frase: ame o próximo como a você mesmo. Muito maravilhoso. Como somente a sabedoria de Deus pode, com poucas palavras, sintetizar uma verdade tão profunda, tão maravilhosa. Nós podemos entender o que aqui está escrito a partir da própria experiência de liberdade que hoje nós podemos desfrutar. Essa historinha a respeito da minha vida que o pastor Theo lembrou, toda vez que eu lembro dessa historinha, eu sinto uma dor no meu coração, porque há muitas coisas que a gente viveu que se apagam. Parece que o grau de importância delas não tem tanto poder ou tanta importância. Hoje eu já olho para isso vendo de outra maneira. Depois da liberdade em Cristo, eu posso lembrar daquele incidente doloroso que sempre me faz sentir a cicatriz do que aconteceu ali, que ninguém soube além de mim, porque ninguém viu que eu passei por lá. Na verdade, eu era um jovenzinho de menos de 23 anos, 22, 23 anos, recém-formado e iniciando as minhas viagens pela Marinha Mercante, quando no porto de Paranaguá, veio um desejo enorme, uma lembrança da igreja no meu coração, da qual eu estava fora já desde antes de me formar. Quando eu entrei para a escola, eu parei de frequentar os cultos, eu já estava sozinho, sem o papai, que havia partido.
havia sido levado por Deus, e eu saí da minha casa em Bragança, no Pará, e fui para a Escola de Formação de Oficiais em Belém. De lá comecei a viajar, já aqui no Rio de Janeiro, e estava no meu segundo ano de Marinha, trabalhava no Lloyd brasileiro, e no porto de Paranaguá. Me deu uma dor na alma, no coração. Eu pensei, eu vou procurar uma igreja, eu estou muito desgostoso. E fui, procurei uma igrejinha, tomei um táxi, disse, me leva numa igreja presbiteriana. Ali ficou presbiteriana. Não sei se Paranaguá hoje já tem muitas igrejas presbiterianas, porque o taxista não lembrava onde é que tinha igreja presbiteriana. Então ele disse, lembrei de uma. Era uma congregação de uma igreja presbiteriana, então devia ter uma igreja maior. Quando tem uma congregação na cidade, normalmente tem uma igreja maior, a não ser que fosse uma congregação da igreja da capital, Curitiba. Então eu fui à igrejinha, era um dia de semana, tinha umas 20, 30 pessoas naquele culto. Eu cheguei e sentei, como muitas vezes nós fazemos aqui, tinha bastante vaga lá no meio das pessoas, mas eu fiquei lá pelos últimos bancos. Fiquei ali, terminou o culto, e eu fiquei ainda em pé por lá, esperando ver se falava com alguém, porque eu queria criar um laço de amizade. Eu estava sempre passando por aquele porto, quem sabe eu encontrava alguns amigos na igreja, mas eles não perceberam que tinha um visitante ali. Talvez descuidados, do que muitas vezes nós já nos descuidamos aqui também. A alma angustiada, desejoso de reatar seus laços de comunhão, e foi uma boa procura, fui procurar no meio da família de Deus. Eu quero dizer o seguinte, irmãos, naquela época, embora eu estivesse com meu coração dolorido e com saudade de amigos, dos quais eu estava tão longe, minha família, meus amigos de infância, eu não tinha noção de que eu era uma pessoa cativa, presa, completamente preso aos meus pensamentos, aos meus conceitos, que eu pensava que eram meus, que eu era forte, que era uma pessoa de muita leitura, de cabeça boa. Na verdade, eu era uma folha seca, levado pelo vento das ideias de todo mundo, pensando que eu era singular. Na verdade, eu era um entre a massa de manobra dos formadores de opinião, triste, sem direção, sem saber aonde ir, sem conhecimento de Deus, sem noção do que é paz, do que é a alegria feliz de viver em segurança, como hoje nós podemos experimentar. Mas Ele nos chamou à liberdade, para vivermos em liberdade. Se eu fosse me deter aqui, eu iria contar o restante da minha história, até o dia em que o Senhor quebrou as algemas, explodiu a minha mente, a pedreira que estava na minha cabeça, a dureza do meu coração, e a minha vida foi transformada. Alguns anos depois, já na cidade de Belém, onde eu fui aprofundando a minha angústia, e eu voltei a Belém com o intuito de morrer perto da minha família, e eu tinha apenas 24 anos. Era o meu desejo já naquela época. Mas Deus me salvou. Esse texto maravilhoso, irmãos, Paulo escreveu à igreja, porque a igreja estava sendo invadida por conceitos estranhos a essa mensagem de liberdade, as boas novas de Cristo ao coração de todos aqueles que já o conheciam. Imiscuíram-se no meio da igreja pessoas que estavam adulterando a mensagem, impondo algumas coisas, gerando divisão dentro da igreja. No verso seguinte, vocês veem que Paulo fala dos relacionamentos, de se morderem, de se destruírem, era o que estava acontecendo dentro da igreja. Mas Paulo escreveu essa carta para resgatar os corações, a sã doutrina, de volta à palavra, aos conceitos eternos, que eternamente mudam e moldam o nosso coração dia a dia para Deus, na presença de Deus, o nosso Salvador. Não sei
quantos, principalmente dos jovens, talvez, não, os jovens são muito bem instruídos e leem muito, e estudam sobre essas pessoas, mas quantos lembram de Jacques Cousteau, falecido em 1997, aos 87 anos, morreu de ataque cardíaco. Ele foi um famoso oceanógrafo, explorador francês, das águas desse mundo, dos mares, que ajudou a criar e desenvolver veículos subaquáticos, instrumentos para pesquisas submarinas, esse cilindro de ar que os mergulhadores usam. Ele fez parte daqueles que criaram esse tipo de instrumento que facilitou tanto a exploração do fundo do mar, as riquezas do fundo do mar, câmeras submarinas de máquinas de fotografia, de filmagem submarina, o escafandro autônomo, enfim, era um gênio, um homem muito especial, ganhador de vários prêmios por suas pesquisas e documentários. A ele é atribuída a seguinte frase: se um homem, por qualquer motivo, tiver a oportunidade de viver uma vida extraordinária, ele não tem o direito de guardá-la para si mesmo. Se pensarmos assim, isso é uma frase de efeito? Não, era a vida dele. Ele viveu a sua vida para ajudar a humanidade, ajudar a gente a ter coisas que hoje nós temos, a conhecer coisas que hoje nós conhecemos, e morreu trabalhando no desejo de sempre contribuir com a sua vida, que viveu de uma maneira tão extraordinária, não dando-se a si o direito de guardá-la somente para ele, repartindo o que ele descobria, ele ia compartilhando com as pessoas. Há um outro autor muito conhecido, chamado Bob Buffett, empresário, conferencista, escritor, que tem como foco no seu trabalho a aplicação de princípios cristãos e de recursos pessoais de desenvolvimento, de lideranças para os mais diversos setores, desde grandes corporações até pequenas igrejas, como o nosso querido Roberto Aylmer, nosso querido médico psiquiatra aqui da igreja, que tem também esse mesmo dom, esse mesmo talento, conferencista, escritor para grandes corporações, dá palestra em grandes corporações. Então, para vocês saberem que talvez vocês conhecem esse autor, ele é o autor do livro A Arte de Virar o Jogo no Segundo Tempo da Vida. Todo tabuleiro de livros de autoajuda nas grandes livrarias, você encontra esse lá. Tem outros títulos interessantes dele: Preso no Intervalo, Reinvestindo a Única Vida que se Tem. Outro que ele escreveu, Final Feliz, o que as pessoas realizadas fazem de diferente. Então, esse Buffett, que é um cristão, fui descobrir depois, pesquisando sobre ele, é um crente, um homem de Deus que ama Jesus. Ele diz: a primeira metade da vida tem a ver com conseguir, ganhar, aprender e conquistar. A segunda metade é mais arriscada, pois tem a ver com viver além do imediato. Em outras palavras, viver além do imediato é viver em favor de uma causa maior do que eu mesmo, é viver para outras pessoas, além de nós mesmos. Jesus, o nosso maravilhoso Senhor, o nosso Salvador, viveu assim. A vida de Jesus foi assim. Ele disse: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Dou a minha vida pelas ovelhas. João capítulo 10, versos 11 até o verso 18, Jesus fala de modo mais extensivo essas palavras benditas. Ele disse: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Marcos capítulo 10, verso 45. Por que eu estou citando esses exemplos aqui, se o nosso assunto hoje é chamados à liberdade, a viver livres? Livres. O Senhor nos libertou. Libertou de quê? Da miséria, da desgraça, da escravidão do pecado, e nos libertou de nós mesmos, do egoísmo, da avareza, da maneira
tão gulosa de viver a vida e de ter todas as coisas que nós desejamos, sem levar em consideração se aquilo que eu estou subtraindo do todo não seria para ser compartilhado com aqueles que não têm a mesma facilidade ou que não receberam a mesma bênção que eu recebi. Paulo está chamando a atenção dos Gálatas para o perigo que eles corriam de perderem o sentido da nova vida. A liberdade que o Evangelho nos traz, a boa nova de que em Cristo nós estamos livres. É muito bom compreender isso. É muito maravilhoso compreender isso. É difícil os jovens compreenderem isso quando ainda estão nessa idade tão forte, tão dinâmica. Normalmente a gente já está meio com dor nos ossos quando começa a compreender que quando nós pensávamos que a liberdade que hoje nós jovens crentes temos no coração é para vivermos de acordo com princípios totalmente diferentes dos princípios que o mundo não nos oferece, que o mundo impõe de uma maneira disfarçada, parece que não está ameaçando, dá-se nomes diferentes, tratamentos psicológicos para aquilo que vem como uma imposição sobre a nossa vida. Hoje em dia fala-se muito de bullying, sofreu bullying, é a imposição. Toda vez que uma pessoa é maltratada por algum problema que alguém acha que ele tem, que descobre nele, é a imposição de que o certo, o belo, o política religiosa, ou seja lá o que correto, não é como você é, como você pensa, como você tem sido, é a imposição da manada, às vezes jogando você para fora, impondo a você uma maneira de ser. Hoje em dia, ser certinho não é sinônimo de sucesso e de boa aceitação diante dos outros. Paulo estava dizendo que aquela igreja estava correndo o perigo de perder a sua liberdade, essa liberdade que o Evangelho lhes havia comunicado ao coração. E a ameaça se dava, só para nós sabermos qual era o problema exato daquele grupo, a infiltração de judaizantes no meio da igreja, que com sua doutrina, que também era tirada da Bíblia, adulteravam a mensagem do Evangelho. Atenção, meus irmãos queridos, eu estou querendo lembrar a vocês que hoje tem mensagens subtraídas da Bíblia, dizendo que é Evangelho, que oferece o mesmo perigo ao coração da igreja. Não falta muito tempo para eu morrer, considerando que eu já vivi 63 anos. Pode ser que eu viva mais 50, mas já é menos do que o que eu já vivi. Mas eu quero dizer que eu vou viver incomodado com respeito ao cuidado da igreja e aqueles que estão perto de mim, sempre a denunciar, cuidado, não há um lugar mais perigoso ou de perigo para a igreja do que esse que o inimigo ocupa, tentando dentro da igreja, do meio de nós, esse é o espírito do anticristo, de disseminar ou semear uma semente estranha no coração das pessoas, o que faz com que as pessoas passem a viver prisioneiros novamente, depois de terem sido libertos pela maravilhosa mensagem do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Não temos que aceitar qualquer doutrina, filosofia ou argumentos que acrescentem ou diminuam a grandeza do Evangelho, que nos roubam a eterna alegria, completa e graciosa salvação em Jesus. Do modo como o Senhor nos ensina a crer e a amar a sua palavra. Tem gente que de posse desse Evangelho diferente, que olha para você, que crê em Jesus, que ama a sua palavra,
que não está atrás de mais nada, a não ser viver na sua presença e fazer a sua vontade, que diz que você cometem bullying contra você, crente, dizendo que você não é de nada, que você é frio, que você não conhece a grandeza e o poder de Deus, porque você crê de uma maneira diferente, e você, às vezes, se esquece de olhar para ver se você está correto, de acordo com a palavra de Deus, ou se há uma imposição religiosa, de usos e costumes, de formas, de coreografias, de palavreado, de pessoas que usam de subterfúgios para iludir, enganar e cativar de novo a sua mente, e você caminha pensando que está caminhando no Evangelho de Cristo. Se vocês já tiveram insônia e assistiram alguns programas de televisão, de igrejas, nas madrugadas, vocês sabem do que eu estou falando. Fora aquelas que são de dia mesmo, essas são de noite, é a praga que se propaga de noite no coração das pessoas. Ontem eu vi isso, estava acordado, tarde, com a Emília mudou lá o canal, caiu no canal, estava passando um filme ruim, ela disse, deixa eu mudar de canal, aí eu disse, Emília, aquele filme está melhor do que isso aí. Estava falando de uma mensagem evangélica, falando da água amarela que davam para as pessoas beberem para curar de câncer. A Emília se interessou, porque a Emília está fazendo quimioterapia, ou uma água amarela de câncer, e era vendendo uma água que cura, numa dessas mensagens aí, ditas mensagens evangélicas. Eu não quero me deter nisso, irmãos, porque nem vale a pena a gente falar sobre isso. É melhor falar da verdadeira liberdade. Esta é a grande notícia. Jesus pagou toda a nossa dívida e já nos libertou do jugo do pecado. Nele nós temos tudo o que nós precisamos. Na sua palavra nós temos todas as informações. Na igreja, onde se reúnem pessoas que amam a Cristo, somente a Cristo, Cristo primeiramente, antes dos milagres, antes das respostas das orações, Cristo, o meu Salvador, aquele que me livrou da morte que eu estava impingindo a mim mesmo, porque eu não gostava de viver, porque eu não conhecia a vida que Cristo oferece. Então essa é a boa nova. Agora nós somos libertos em Cristo para ser o que devemos ser e para fazer tudo aquilo que Ele nos tem ensinado e ordenado em amor. Livres para dizer não a qualquer memória acusatória do passado, livres para dizer não às imposições mundanas do presente século, livres para dizer não aos medos do tempo presente ou do futuro, não ao espírito egoísta, individualista e ingrato dos nossos dias, não ao materialismo, não ao vício, não à luxúria, não à licenciosidade, não à imoralidade sexual, não à perversão sexual que é moda nos nossos dias, não à amargura, não à inveja, não à avareza, não à idolatria, não ao amor do dinheiro, não ao corruptor, não a falcatruas, não às transações ilícitas, não à infidelidade nos relacionamentos, não à política suja, não à religiosidade mercenária, utilitarista, fútil, etc, 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 dos nossos dias. E mais ainda, irmãos, Jesus nos libertou para a mensagem bendita de um evangelho maravilhoso, anunciado pelos anjos, depois pela chegada poderosa do Espírito Santo através dos apóstolos, e depois a igreja de Cristo, o Evangelho que nos enobrece, pois somos livres para dizer sim ao novo mandamento do Senhor, que chega ao nosso novo coração, com um sentido e um significado agora completamente novo. Amar o próximo, amar os nossos irmãos, fazer o bem a todos. Fazer o bem a todos. Quando é que isso vai começar? Já começou.
em qualquer lugar onde nós estivermos. Nós fomos feitos diferentes para sermos diferentes do mundo em que nós vivemos. Nós fomos feitos para tratar bem as pessoas. Nós fomos feitos para engolir desaforos, má educação, neurastenia. Nós não fomos feitos para brigar no trânsito, nós não fomos feitos para criar dificuldade nos nossos condomínios, nós não fomos feitos para construir casamentos cheios de rixas, de dificuldades. Nós fomos criados, feitos novos, livres para sermos gentis, para sermos educados, cidadãos corretos, éticos, respeitadores, piedosos, fraternos, solidários, filantropos, luz acesa no velador, sal da terra. Nós fomos feitos verdadeiros adoradores do Cordeiro Santo, com um coração novo e transformado. Essa é a característica da Igreja de Cristo, meus irmãos. Onde nós nos reunirmos, ou onde estivermos separados, é assim que nós devemos ser. Se você não tem uma história extraordinária para contar, de experiências que já viveu, você tem a menção mais extraordinária e gloriosa, que através da sua vida as pessoas poderão perceber um caráter renovado, um coração novo, um coração de adorador, uma pessoa de bem, um homem, uma mulher, um jovem, um adolescente diferente. Não diferente porque se veste diferente, porque penteia o cabelo diferente, porque fala diferente, nada disso, porque tem sotaque diferente, porque só fala em religião, não, porque você é uma luz, não precisa de nada a não ser estar acesa para ser luz. Foi isso que Ele nos fez. Este é o verdadeiro sentido da nova vida, sermos como nosso Senhor. Paulo enfatiza que a experiência de viver a verdadeira liberdade é viver agora em função de algo maior do que os nossos interesses particulares. Paulo incentiva aquela igreja e a nós também a se manterem firmes, a nos mantermos firmes no Evangelho e a perseguirmos o sonho de fazer a diferença, apenas sendo o que devemos ser a partir daquilo que o Senhor faz em nossa vida. Paulo diz: vocês corriam bem. O que foi que os impediu de continuarem a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Esse desvio não vem daquele que vos chama. Nenhuma brecha, nenhuma concessão. Jesus disse: um pouco de fermento fermenta, altera, leveda toda a massa. Nós não devemos fazer concessões, só um pouquinho aqui, só um pouquinho ali, só para não chamar muito atenção. Nós não precisamos de muita atividade, de fazer muitas coisas. Se vocês quiserem, irmãos queridos, a Bíblia nos leva a perceber coisas maravilhosas. Os grandes homens, se podemos chamar assim, as grandes mulheres da Bíblia, não foram grandes pelo que ganharam ou possuíram, mas o que fizeram a outros, por obediência e por amor ao Senhor. Só isso. Era uma viuvinha pobre esperando para morrer, que obedeceu aquilo que chegou ao seu coração como um mandato de Deus, abençoando um profeta, que a gente sempre pensa, o grande profeta Elias, que era um homem pobre, não tinha nem roupa direito para se vestia mal, pele de camelo também, de uma região pobre, mas um homem que é conhecido como um dos maiores, porque era uma pessoa que dizia da sua relação com Deus: meu Senhor, meu Deus, perante cuja face eu estou. Ah, como é bom pensar nisso durante o dia, onde eu estou agora, perante a face do meu Deus. Não antes me importando com o que as pessoas estão pensando de mim, se eu sou bacana, se eu sou o cara, mas antes pensando, estou perante a face do meu Deus. Logo, quando chegam as más notícias, meu coração não se atemoriza,
porque eu estou perante a face do meu Deus. E a senha é esta, para que nós nos sintamos no trilho, no centro da vontade de Deus. Essa é a senha: sede antes servos uns dos outros pelo amor. Essa não é a bandeira que o mundo levanta. Essa é a bandeira que Jesus levanta, que o Espírito de Deus levanta. Há um hino que nós cantávamos aqui na Igreja Betânia do S8, de vez em quando eu canto na reunião de oração de terça-feira. Quem intentará acusação, baseado no texto de Paulo? Quem intentará acusação contra os filhos de Deus? É Cristo quem os justifica. E uma das estrofes diz assim: são eles que empunham a bandeira do amor. Outro diz assim: são eles para quem o importante é se dar. Isso está escrito na palavra de Deus. Nunca se dirá a respeito de quem vive a fé cristã quando elas morrerem, que foi como se elas nunca tivessem vivido. Quem vive a verdadeira fé cristã, quando morre, deixará as marcas. O sonho delas continuará sempre vivo, pois quem vive o verdadeiro cristianismo não viveu a vida em vão. Agora pense uma coisa, meus irmãos queridos. Tem gente que vive tão mal que diz assim: quando eu morrer não me interessa também o que vai acontecer. Mas isso é dor no coração de quem não diz e não suporta ouvir, mas está vivendo sem prestar para nada. Porque, na verdade, uma das coisas mais dolorosas é alguém morrer e não fazer falta. O mundo ficou até melhor, ficou mais leve sem essa pessoa. Mas é maravilhoso. E eu já fui a tantos sepultamentos de pessoas. Não são apenas aquelas meras palavras de se falar, catar algumas virtudes do morto, que nunca ouviu alguém falar aquilo dele para falar naquela hora ali, quando ele não está mais ouvindo nada. Não, estou me referindo a pessoas que eu conheci, e que a unanimidade dos que estão presentes é descrevê-lo com uma simples frase: este foi um homem bom. Esta foi uma mulher boa. O choro tem um som de louvor. O amargo das lágrimas descem doces, porque a gente louva e adora a Deus por aquela pessoa que se foi, mas os seus sonhos, suas virtudes continuam a florescer, vivendo na liberdade para a qual o Senhor nos libertou. E é vivendo para os outros, quando nos importamos com os outros, que andamos na verdadeira liberdade e desfrutamos da maior alegria e realizações da vida. Pois não há bom proveito nos dias aqui, quando o coração anda distante, triste, frio e sem amar. Sabe quem é o poeta que escreveu essa frase? Deixa eu dizer, porque eu me sinto muito feliz e orgulhoso de que o meu filho, Paulo, tenha sentido no seu coração o discernimento de entender a vida desta maneira. É a frase de uma das suas músicas. Pois não há bom proveito nos dias aqui, quando o coração anda distante, frio, triste e sem amar. Há uma senhora maravilhosa, que eu acho que ainda consta no hall de membros da nossa igreja, embora ela não esteja mais aqui, mora no Rio de Janeiro, mãe de um presbítero aqui da nossa igreja. Nós conhecíamos, eu vou citar o nome dela, e muitos de vocês vão lembrar, tia Lígia, esposa do pastor Gilson. Pastor Gilson, Deus já o levou. Tia Lígia está viva, mora no Rio de Janeiro, lutando contra um câncer há anos, vencendo com um coração alegre. Um câncer que começou pela sua garganta. E ela, que era uma poetisa, cantora, compositora, amava cantar. Nós só nos encontrávamos para cantar. Perdeu a sua voz. E o câncer se espraiou pelo seu corpo, metástase, e até hoje ela sofre vários tratamentos, mas está viva. Mas vejam, um coração que experimentou essa liberdade e vive, e eu vou citar, irmão, uma das suas poesias, que eu tive o privilégio de colocar a música, e está gravado,
naquele disco, Vem Louvar Jesus Comigo. Eu posso falar porque não tem mais disco para vender, então você não vai pensar que eu estou fazendo propaganda. Eu mesmo não tenho, não sei onde é que você encontra esse disco. Mas olhem que coisa maravilhosa, a letra da sua poesia. Quebranta-me, Senhor, para sentir com meu irmão alegria ou dor com o teu próprio coração. Porque se eu não amar com o amor que sou amado, não poderei falar deste que me tem perdoado. Se a minha vida aqui não expressar o teu viver, inútil é pregar e tantas obras eu fazer. Eu quero ser, ó Deus, por teu Espírito conduzido, sentir por meu irmão o que Jesus já tem sentido. Ajuda-me a ser pão para o faminto alimentar, e com a minha vida o teu amor manifestar. Ó, faz-me sensível ao teu Espírito, ó Deus, deixando-o realizar todos os desejos teus. Esse é o espírito da liberdade para a qual nós fomos chamados. A vida não é importante para mim, se a minha vida não for importante para aqueles que estão perto de mim. Eu queria morrer quando eu ainda era jovem, porque eu não entendia isso. Eu só queria ser feliz, eu só queria ter. E o que possuía o meu coração era a mesma coisa, o mesmo veneno, o mesmo vírus, a mesma bactéria do pecado que possui o coração dos políticos e autoridades do nosso país e ricos da nossa nação, que estão na cadeia ou sendo cogitados pela Polícia Federal, pelo Ministério Público, pelo Procurador da República, para devolverem aquilo que na sua ganância e no seu afã por comprarem a vida com dinheiro, mesmo que o dinheiro não lhe pertença, desgraçaram a sua vida. E a liberdade que muitos pensavam que tinham, nunca o tiveram, e agora alguns desses amargam a desonra atrás das grades, vivendo na mais profunda infelicidade com seus familiares, envergonhados e desprezados por um país inteiro. Mas eu me lembro, por causa da liberdade para a qual Cristo me conduziu e nos conduziu, que eu era igual a eles, e você também. E aquele que ainda não encontrou com Jesus é perfeitamente ou imperfeitamente igual a estas pessoas, que comete os mesmos deslizes e tem os mesmos pensamentos. E se você não tiver sido liberto por Cristo, pelo seu Evangelho, o poder de Deus para nos salvar, você está na mesma rota e corre o mesmo perigo da infelicidade de não conhecer a Deus e de provocar a sua e a desgraça de quem está por perto de você, do seu vizinho, do seu prédio, do seu apartamento, da rua onde você dirige. Ontem eu estava na varanda lá do nosso apartamento, eu vi uma gritaria, moro no 8º andar, mas dava para ouvir. Fui olhar, motorista de um carro e de um ônibus, um chamando o outro, vem, vou quebrar a tua casa, aquela coisa. Lá vem polícia, gente, tira a parte, eu fiquei lá olhando e pensando, meu Deus, se alguém puxa uma arma, 2 famílias são destruídas, pessoas mortas, simplesmente porque ninguém quer ceder o seu direito ou a sua vez a ninguém. Se esfregaram por lá, o ônibus com o carro, alguma coisa assim. Se nós não vivermos na liberdade para a qual Cristo nos chamou, a gente vai brigar na rua também, vai tratar mal as atendentes nos telefones que deixam a gente esperando ouvindo musiquinha horrorosa, essas coisas todas. E vai chegar zangado em casa, trata mal a esposa e os filhos, e não quer nem pegar os netinhos no colo. Essas coisas todas. Mas o Senhor nos chamou à liberdade, essa liberdade que traz paz, alegria no Senhor, desejo de fazer, compromisso com a comunidade, com a sua igreja.
atenta às convocações. Enfim, a nossa vida fica diferente. A gente enfrenta as dificuldades e circunstâncias com outro coração. Nós nos damos por felizes na nossa casa de estarmos vivendo uma situação que traz, é verdade, angústia ao nosso coração. Minha esposa está sofrendo, sendo curada, em nome de Jesus e pelo seu cuidado, de uma enfermidade que já está debelada. Estamos apenas cumprindo o ritual de dizer, foi feito tudo e agora vamos viver. Mas estamos prontos em Cristo Jesus para sentir a mesma alegria dos dias em que nós não tínhamos ainda entrado nessa rota, nesse mar de ventos fortes, de ondas tão turbulentas. Daqui a pouco vocês vão vê-la por aqui. Hoje foi um profissional lá em casa, do cabelo, para cortar o cabelo dela, que está caindo, então corta. Ficou bonitinho, está cheinho ainda, eu acho que vai secar ainda, porque está caindo muito. Mas quando vocês a virem, ela vai estar bem bonitinha, toda arrumada, para nós confirmarmos que a nossa alegria está firme no Senhor, não temos medo de nada. E ela já tem podido responder alguns comentários a respeito de vidas de pessoas que estão vivendo dificuldade igual, falando da nossa esperança e da certeza, a convicção que nós temos, na liberdade que vivemos, para viver todos os momentos da vida com a mesma segurança, porque nós podemos agora, porque somos iguais ao profeta Elias, porque temos o mesmo Deus, nosso Deus comum, vivemos perante a face do Senhor.